Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Seja bem-vindo a mais um Café com Destino. Hoje, quinta-feira, nós estamos numa série muito poderosa chamada Uma Nova Estação. Você que está assistindo a gente, todo ser humano passa por fases, por estações, como outono, inverno, primavera, verão. Umas você consegue aproveitar mais, outras menos. Umas você tem facilidade para lidar, outras você sofre um pouco mais. O importante é que estações têm prazo de validade, nenhum inverno dura para sempre. Então nós precisamos entender nessa série que começou na segunda-feira, toda semana aqui no Café com Destino tem uma série nova. Está na série Uma Nova Estação. Nessa série eu estou trabalhando contigo personagens bíblicos que tiveram uma virada, saíram de uma estação para outra. Falamos sobre Jacó, Moisés, o apóstolo Pedro. Hoje a gente vai trabalhar um outro apóstolo que teve uma mega virada na sua vida. Ele saiu do ódio para a transformação total, a ponto de ser o maior mensageiro do primeiro século. Então, a vida, ela não é do jeito que a gente quer. Porque quando você quebra, você não torceu para quebrar. Quando você tem um problema familiar que está quase destruindo o mais precioso que você tem, que é a tua casa, a tua família, você não quer que isso aconteça. Mas as dificuldades, os invernos vêm nos cercando, e se você não tiver o Deus da nova estação, o teu fracasso pode te derrubar de vez, o teu erro pode aniquilar teu destino, a tua irresponsabilidade, a tua ignorância, o teu comportamento pode atrasar tudo. Mas com Deus das novas estações, ontem, por exemplo, eu estava dando o exemplo do apóstolo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e a próxima vez que Jesus o encontra, é para perguntar se ele o ama, ele fala que sim, então eu falo, então apacenta minhas ovelhas e coloca ele como pastor da igreja. Gente, um Deus de novas estações. Mas eu também estou desde segunda-feira explicando para vocês a importância de a gente ter o conhecimento bíblico aliado a experiências divinas. Se tiver muita experiência divina sem conhecimento bíblico, isso aqui pode ter várias coisas nada a ver, gente pirando, gente fazendo coisa pelas emoções, até por distúrbios psíquicos mesmo, porque experiência tem que ter base bíblica. Mas também, se você tiver base bíblica e não tiver experiência, só a letra pode te matar. A Bíblia diz que a letra mata, então é importante ter os dois juntos, conhecimento e experiência, para que você avance e viva algo extraordinário, que é gastar os seus dias contribuindo com a sua geração, servindo a Deus, contribuindo com a sua geração. Isso aí, eu acho que é o ápice do extraordinário que o ser humano pode viver. Gastar os seus dias na Terra, que a nossa peregrinação terrena é curta, 70 anos, 75 na média. A gente tem uma peregrinação terrena curta, mas gastar os nossos dias aqui servindo a Deus através da nossa geração, servindo a nossa geração. Então, vamos entrar em mais uma aula hoje do Café com Destino. Para ser aluno é muito simples, basta estar inscrito nesse canal. Inscreva-se agora. É gratuito, a gente está há mais de 5 anos só com esse programa aqui. Mais de 3,5 milhões de alunos estão inscritos nesse canal. Inscreva-se agora, é gratuito. Ativa o sininho das notificações. Não deixa de curtir o vídeo, por favor, porque isso ajuda o YouTube a entregar para mais gente. A gente precisa que a mensagem seja espalhada. E pega esse link, manda nos seus grupos de WhatsApp, tira print da aula e sobe no seu Instagram, que começou o Café com Destino, porque a aula de hoje está muito especial. Hoje a gente vai falar de um personagem que é improvável, porque antes era um perseguidor, isso aqui é uma incógnita, porque nós vamos falar do apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Quando a igreja começa, ele perseguiu os cristãos. Mas, ao mesmo tempo, na cabeça dele, ele tinha um bom motivo, que era um motivo religioso, Teixeirinha, que era, só existe um único Deus. Ele era fariseu de fariseus, ou seja, ele era zeloso com a lei de Moisés. Imagina, o cara é judeu e está vendo um homem falar que é Deus. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas
conheceu os discípulos de Jesus falando, não, nós servimos ao Filho de Deus e tudo. Ele achou aquilo uma loucura e começou a perseguir mesmo. Mas não é perseguir por maldade aos cristãos, é perseguir porque ele queria defender sua fé. De qualquer maneira, foi uma grande maldade, mas se você tentar olhar pela ótica do apóstolo Paulo, ele era zeloso com a lei, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que era o maior rabino da época em Jerusalém, uma faculdade de teologia fortíssima. E esse Paulo, homem preparado, falava vários idiomas, tinha dupla cidadania, né, era também cidadão romano, independentemente de ser judeu, ele tinha muita preparação e ele parte para cima do que nós conhecemos como cristianismo. Só que ele vai sair de Israel e vai a caminho de Damasco, capital da Síria, ele vai com cartas para poder pegar os judeus que estavam lá se convertendo ao cristianismo, até mesmo os gentios que estavam se convertendo, ele estava com raiva de todo mundo, ele queria pegar todo mundo, e no caminho de Damasco, ele entra numa nova estação. Deus dá uma experiência para ele. O próprio Jesus aparece para ele, fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Saulo, com S, é porque a tradução judaica do nome dele seria Shaul, né? como rei Saul. E Paulo é o mesmo nome em grego. Então, não é que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Muita gente fala, Deus mudou o nome dele. Não. É que é uma expressão traduzida do hebraico e a outra é uma tradução já em grego, né? Paulo. E Paulo ali tem uma experiência com Deus. Ele é levado até Damasco, onde encontra com Ananias, que ora por ele. Ele ficou 3 dias cego, o apóstolo Paulo volta a enxergar. Depois ele é levado para Antioquia, onde começa a ser instruído na palavra. Depois fica um tempo na Arábia, também sendo instruído. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero provar que conhecimento bíblico e experiência divina te leva para uma nova estação. Conhecimento bíblico com experiência sobrenatural te leva para uma nova estação. Não pode separar os dois. Então, o apóstolo Paulo viveu justamente isso aqui. Por isso que foi o mais proeminente dos apóstolos, o que mais fez diferença. Ele mesmo falou, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos juntos. Abriu igrejas na Ásia Menor, na Europa, ele comandou a expansão do Evangelho. Né? Das 27 cartas do Novo Testamento, né, que a gente chama de Novo Testamento, até o século II, ainda não tinha esse nome, né? Tertuliano, um dos pais da igreja, lá na patrística, quanto a isso, né? Tertuliano foi o primeiro homem a chamar esses escritos apostólicos de Novo Testamento. Foi ali que começou a cair a ficha que, além do Antiga Aliança, que era a Bíblia judaica, né, de Gênesis a Malaquias, agora estava surgindo um novo tratado, uma nova aliança, o Novo Testamento. E aí, o apóstolo Paulo escreveu 13 das 27. Isso porque Hebreus oficialmente não é dada a autoria a Paulo. Mas se Paulo escreveu Hebreus, que muitos teólogos defendem essa tese, ele seria autor de 14. Aí já vira da maioria dos livros do Novo Testamento. Apesar do apóstolo, apesar de Lucas, o médico, ele ter a maior quantidade de letras no Novo Testamento, ele não tem a maior quantidade de livros, né? Ele tem só o Evangelho, segundo Lucas, e Atos dos Apóstolos. Mas é que Atos dos Apóstolos é muito grande em quantidade de letras, então ele tem mais quantidade de letras que o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo tem mais quantidade de cartas, tá? Uma informação teológica para você. Então, o apóstolo Paulo vivia em um caminho, passa por uma experiência, se aprofunda no conhecimento e entra numa nova estação. De perseguidor a enviado, que significa a palavra apóstolo, mensageiro, enviado. Então, ele vira um apóstolo de Cristo por causa dessa experiência que o convenceu. A graça foi irresistível, Jesus apareceu para ele, ele não resistiu. Mas depois ele foi para um tempo de treinamento, de conhecimento bíblico, tá? Por isso que é importante
a gente reforçar isso aqui. Tem gente que só quer experiência, né? Eu até falei na segunda-feira, o pentecostalismo tem muito disso, é muito focado às vezes em experiência, abre mão da base, do conhecimento bíblico, teológico. E tem gente que só se fundamenta aqui, não tem experiência nenhuma, aí duvida do que Deus pode fazer, porque a letra por si só pode matar. Você pode ficar muito técnico e pouco prático na espiritualidade. Os dois andando juntos, gente, a nova estação é inevitável. Tiago, que nova estação é essa? É eu comprar um carro novo? Não, muito pequenininho, muito pouco para Deus. É o quê? Eu resolver meu problema financeiro? Tomara que resolva, porque é ruim ficar endividado. Mas não, isso não é muito mais do que isso. É você carregar uma mensagem e impactar a geração na qual Deus fez você nascer. Você não nasceu nessa geração à toa, você não está me escutando aqui por acaso. Nós faremos parte do exército que está sendo juntado para transformar, para impactar, para ensinar, para transformar essa geração, para servir essa geração com a verdade. Para isso a gente vai precisar de tudo que o Evangelho nos ensina. A gente vai ter que ter amor, paciência, perdoar quem nos fere. Você acha que todo mundo vai nos aceitar? O pessoal vai querer matar o Jesus que era perfeito, gente. Fez nada de errado. Imagina a gente que tem o passado que tem, que já cometeu os erros que comete, que perde o temperamento à toa. A gente vai passar por muitas aflições nessa terra, mas fica animado, porque Deus já venceu o mundo. Então, o final a gente já sabe, a gente só tem que enfrentar o processo. Vou repetir, o final a gente já sabe, a gente só tem que enfrentar o processo. A Universidade de Colômbia fala sobre mudança radical de valores, né? Eles acompanharam por 20 anos pessoas que passaram por transformações profundas de crença e comportamento, como é o caso do apóstolo Paulo. Foi uma transformação profunda, assim, da água para o vinho, né? A conclusão é que mudanças radicais e mais duradouras quase sempre vêm de ruptura intensa. Vamos falar sobre isso, porque isso aqui é a Universidade de Colômbia dos Estados Unidos, é científico. Quando você tem uma ruptura intensa, você tem uma tendência a ser mais radical na mudança. Vou levar para o lado negativo aqui, porque toda vez que tem uma destruição de casamento, de família, é negativo, não tem positivo nisso. Mas, por exemplo, já viu uma pessoa que não conseguiu emagrecer a vida toda? 20 anos de casado, 30 anos de casado. Aí se separa, em 2 meses, perde 15 quilos, vai para academia, não sei o quê, né? Fica no shape. Porque a ruptura emocional foi tão intensa, a frustração foi tão grande com essa relação, que agora ele teve força, ou ela teve força, de fazer algo que em 20, 30 anos não conseguiu, que, por exemplo, emagrecer, cuidar do corpo, coisas parecidas. Mas, para o lado positivo, isso acontece muito. Veja o caso do apóstolo Paulo. Como ele teve uma ruptura absurdamente intensa, ele está aqui, ó, na montaria com sangue no olho. Estou indo lá pegar os cristãos, do nada, Jesus aparece para ele, ele escuta a voz, o impacto emocional é dado, porque ele está escutando uma voz vindo do céu e fala assim: Saulo, por que você me persegue? E aí ele responde: quem és tu, Senhor? Porque quando a voz vem do céu, ele já sabia que era Deus. Vou repetir. Quando o apóstolo Paulo, que na época era apenas Saulo, um fariseu, um conhecedor profundo da lei de Moisés, vê que a voz está vindo do céu, ele já sabe que é Deus. Então ele fala assim: quem és tu, Senhor? Aí a voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali Jesus deixou claro o seguinte: se você está perseguindo um dos meus, você está me perseguindo. E Paulo tem uma ruptura com tudo que ele acreditava até essa idade, com tudo que ele foi ensinado até essa idade, e abre seu coração para uma experiência nova, para uma nova estação. E tem um versículo de apóstolo Paulo, né, que ele fala assim: eu considero tudo perda. Porque ele podia ser rabino, ele podia aproveitar a dupla cidadania dele, inclusive uma das cidadanias romanas, podia aproveitar os múltiplos idiomas que ele falava,
o prestígio social de ser um fariseu. Ele falou, considerei tudo isso perda por causa do amor de Cristo. Tudo que a sociedade dizia, poxa, muito legal, muito bom, para mim não vale nada comparado à nova estação que eu entrei. Como você sabe que está numa nova estação e essa nova estação é divina? Quando tudo que você passou não se compara com o que você está vivendo agora. Quando seus títulos, suas conquistas, tudo isso não é nada perto dessa nova estação. Não é que você tem que pisar no seu diploma, não é que você tem que desconsiderar a tua vida financeira, não, ao contrário, eu sempre falo, gente, melhor ter dinheiro do que não ter. Eu sou a favor da prosperidade, não sou a favor da pobreza, não. É melhor ter diploma do que não ter, você tem mais chances na vida. Eu sou a favor dos estudos, tá? Então, não confunda. Eu só estou te dizendo que quando você está na mão de Deus, Ele te coloca numa nova estação, que essas conquistas terrenas, não é que você vai jogar fora, mas não vai significar tanto para você. Porque essa experiência, esse nível de conhecimento espiritual que Deus te levou, não te emociona, não faz com que essas coisas do passado te emocionem tanto. O que te emociona mesmo é isso que você está vivendo agora com Deus. Está pegando isso? Está entendendo? Então é muito importante que você entenda que rupturas intensas, às vezes você fala assim, poxa, Thiago, eu estou no meio de um vício. Eu amo a Deus, mas não consigo largar. Vai ter que ter uma ruptura intensa. Vício é tudo aquilo que você não consegue ficar mais de 10 dias sem fazer. Pode ser um problema com a internet, pode ser álcool, pode ser jogo online, pode ser o que for. Então vai ter que ter uma ruptura intensa. E quanto mais intensa for a ruptura, mais radical você vai ser na nova fase. Com o apóstolo Paulo, partiu para uma radicalidade. Eu não só vou parar de fazer o que eu fazia, que era perseguir os cristãos. Agora eu serei apóstolo desse cristianismo, apóstolo desse Cristo. Ele foi muito mais longe. O radicalismo é nesse sentido, não é radical no sentido de você ser chato, não. É no sentido de ser ultra focado. Entendeu a palavra radical aqui? Que tem aquele radical, cara radical, chato, né? Legalista. Não estou falando desse tipo de radical, não. Estou falando do radical de ultra focado. O cara só pensa naquilo, só fala aquilo, ultra focado. Essa obstinação te leva a resultados, né? Terrenos, resultados terrenos e espirituais. Atos 9, 3, 4 vai contar isso que eu acabei de te falar, só estou dando a base bíblica, que de repente veio uma luz do céu, envolveu com seu resplendor, Saulo caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então essa base bíblica aqui está em Atos 9, 3 e 4, do que eu respondi, do que eu contei para vocês. Ou seja, muitas vezes Deus te dá uma experiência porque você está buscando. Vou repetir. Muitas vezes Deus te dá uma experiência que você está buscando. Você vai na conferência Destino, você está aqui aprendendo café, você está lendo um livro, você está buscando. Outras vezes Ele te interrompe no meio do caminho por causa do teu destino. Se o teu destino, isso aqui é muito forte, porque se o teu destino é servir essa geração, e eu creio com todas as minhas forças que se você é aluno do Café com Destino e está escutando essa aula, é porque você nasceu para servir essa geração, não você estaria assistindo desenho animado, sei lá o quê, uma série qualquer, mas você está nessa aula aqui, é porque Deus te separou, te destinou para servir essa geração. Então, número 1, Ele vai intervir no meio do caminho se você não entender. Número 2, a ruptura vai ser intensa, para você agora ser ultra focado na próxima fase, na próxima estação. Número 3, você vai ter que abandonar comportamentos do passado para começar a adotar nova postura. Uma nova postura. Então, por exemplo, não é porque eu sou discípulo de Cristo, eu, Tiago, que eu não erre. Mas porque sou discípulo de Cristo, eu não vivo no erro. Não é porque eu sou discípulo de Cristo que eu não tenho meus tormentos emocionais, mas é porque eu sou discípulo de Cristo que esses tormentos emocionais não ficam dentro de mim. Eu combato com a palavra. Romanos 12, eu renovo a minha mente para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, assim, não é porque eu sou crente, não é porque eu sou cristão, que eu estou
numa bolha, blindado de qualquer coisa desse mundo. Não, estou igualzinho qualquer um. A chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. Tudo pode acontecer, mas eu sei como reagir. Porque eu conheço a palavra. E tenho experiências com Deus para saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou sonhamos. Então o apóstolo Paulo é um exemplo claro de uma nova estação. E a nova estação do apóstolo Paulo marcou a era da cristandade para todo sempre. Nós hoje temos o que temos de doutrina cristã devido ao apóstolo Paulo, que viveu uma nova estação. Eu espero que você também sirva a sua geração, que você seja menos egoísta e comece a pensar mais no reino que não é dessa terra. Então, se desapegue um pouco aqui, só use as coisas daqui, mas não se apegue às coisas daqui. Vou repetir, use as coisas daqui, mas não se apegue às coisas daqui. Nós não somos daqui. A nossa pátria é celestial. Eu quero lembrar que Conferência de China agora é 28 e 29 de agosto, últimas das últimas vagas, a nossa 10 anos de Conferência de China, é a nossa reunião anual de alunos para uma ativação espiritual comigo e meus mentores espirituais. São aulas, mentorias bíblicas, ambiente profético para você ir para um outro nível de espiritualidade, você ter experiência que nunca teve, conhecimento, receber conhecimento que nunca teve também. Vai ser no Farmácia Arena, muito bem estruturado, muita excelência ali no Rio de Janeiro, muitos hotéis em volta, restaurantes, de 9 da manhã às 9 da noite, os 2 dias, 28 e 29 de agosto, tá bom? E também no início de agosto, 7 e 8 de agosto, a gente está com o Método Destiny, o único método mundial 100% baseado em princípios milenários, princípios bíblicos, em Florianópolis, nosso polo educacional do Instituto Destiny. Ali em Floripa, a gente está avançando com o Instituto Destiny pelo Brasil e pelo mundo. O Método Destiny vai para várias cidades, né? Então, 7 e 8 de agosto vai ser em Florianópolis. 24 e 25 de setembro, Super Método Destiny, aqui na nossa sede em Barueri, São Paulo, a nossa sede da Casa de Destino do Instituto Destiny, tá bom? Lembrando que em Boston, Estados Unidos, nós vamos estar com o Método Destiny em novembro. Vai ser 13 e 14 de novembro. Em Boston. Então, para quem mora na América, brasileiros que moram na América, já avisa todo mundo, 13 e 14 de novembro, estou em Boston. Último anúncio, Jogo da Vida. Quem ainda não adquiriu, gente, está ajudando muita gente. Muita gente mesmo. É muito testemunho. Entra na internet para você ver os testemunhos disso aqui. Está entre os livros mais vendidos do país. É para o seu filho adolescente, jovem, você que está começando a vida, você que está abrindo o primeiro negócio, homem e mulher, já de 40, 30 anos, não importa a sua idade, mas quer se localizar na vida, quer entender como a vida funciona com as analogias do futebol. É um livro de espiritualidade, eu coloco muitas coisas de espiritualidade aqui, mas eu uso muitos princípios do futebol, que é o esporte mais ovacionado do mundo, para te explicar como funciona a vida e os negócios. Vai te surpreender. Leia os testemunhos na internet para você não acreditar só no que eu estou falando, não. Jogo da Vida. O link está aqui para você agora adquirir, já comprar, dar de presente para os seus jovens, para os seus adolescentes. Deus abençoe, paz e prosperidade. Eu volto amanhã, sexta-feira, é o dia mais espiritualizado da semana. A gente ora e a gente vai fechar essa série, uma nova estação com chave de ouro. Te espero amanhã às 6h57 da manhã.